Bom sábado a todos os irmãos. Vamos iniciar estes momentos de louvor para preparar-nos para o culto, cantando o hino 106, Amigo Muito Precioso. Vamos continuar os momentos de louvor cantando o hino 111, Não há amigo igual a Cristo. Não
iniciar o culto esta manhã, vamos entoar o hino Eu Te Amo, ó Deus. Altíssimo Deus, amado Pai que estás no céu, que possas, Senhor, nesta hora, fazer cumprir, Senhor, a tua promessa de que onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estás no meio deles. Que sintamos, Senhor, a presença do teu Santo Espírito a tocar e a falar ao nosso coração e que, sobretudo, te possamos escutar com um coração sincero, humilde, desejoso de fazer a tua vontade. Te pedimos no nome de Jesus. Na continuidade deste culto, vamos cantar o hino 156. Vem Espírito Divino. Oh
Convidamos todos aqueles que puderem para ajoelhar, para falarmos com Deus. Bondoso Deus, eis-nos diante de Ti de joelhos, Senhor, para honrar e louvar o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, pelo hino, pela palavra do hino que acabamos de cantar. Muito obrigada, Senhor, porque podemos vir até Ti tal como somos, tal como estamos, sem precisarmos, Senhor, por nós mesmos de retirarmos as impurezas, limparmos a nossa vida. Mas, Senhor, fazemo-lo tal como estamos, com o desejo de que Tu possas tornar-nos puros, que possas, sim, Senhor, Tu transformar as nossas vidas. Ó Senhor, é com esse desejo que nós viemos cá esta manhã, para que Tu possas aperfeiçoar o nosso caráter à semelhança do Teu Filho. E, Senhor, que cada um de nós se possa deixar trabalhar por Ti. Muito obrigada, Senhor, por cada amigo, por cada amiga que está aqui esta manhã, por cada irmão que veio até este lugar, Senhor, para honrar o Teu nome. E queremos pedir, Senhor, a dose do Teu Espírito, para que quando cada um de nós sair deste lugar, possamos fazê-lo tendo a certeza de que nos encontramos contigo. Senhor, eu quero pedir uma bênção para todos aqueles que não podem aqui estar. Para aqueles que estão doentes, Senhor, e que não podem sair do seu leito, que Tu os possas também ali animar, visitar, e que apesar das lutas que enfrentam, Senhor, eles possam saber que estás de olhos postos neles. Também aqueles, Senhor, que estão tristes ou desiludidos ou abatidos na sua fé, Senhor, que Tu também os possas confortar, que Tu possas a cada um deles, Senhor, dizer que esse desânimo, essa dificuldade não é suficiente para afastar o Teu amor de cada um deles. Toma-os nas Tuas mãos, Senhor, toma esta igreja nas Tuas mãos. De uma forma particular pedimos uma dose redobrada do Teu Espírito para a Irmã Celeste, que Tu a possas usar nesta hora, que ela, inspirada por Ti, Senhor, fale a cada um de nós. Abençoa-nos grandemente, abençoa esta igreja que está aqui em Canelas, Senhor. Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao momento de louvarmos o nome do Senhor através das nossas ofertas, também da devolução dos dízimos que são do Senhor. Vamos fazê-lo dando primeira primazia às crianças, mas antes, porém, vamos ouvir a leitura sobre a questão das ofertas e depois então todos, as crianças primeiro e depois a congregação, teremos a oportunidade de louvar ao Senhor nesta hora. Em Filipenses, Paulo diz-nos: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Talvez alguns de nós que estamos aqui presentes hoje na igreja estejamos a passar necessidade e outros talvez tenham fartura. Ambos poderão ter razões para se queixarem da sua situação. Tanto a prosperidade como a pobreza podem ser fonte de descontentamento. Nesta vida temos a tendência de nos compararmos com aqueles que têm melhores casas, carros, formação académica, cônjuges, filhos, etc. Em vez disso, Paulo dá-nos um grande exemplo de como estar contente com a vida. Quando estamos contentes com a nossa vida, podemos dar e partilhar mais livremente aquilo que temos com os outros. Estejamos contentes com a nossa situação. Partilhemos as nossas bênçãos com os outros através da devolução do dízimo e das nossas ofertas hoje. Nosso querido Deus, por favor, ajuda-nos a não nos compararmos com aqueles que têm mais do que nós, mas a estarmos contentes com o que temos. Ajuda-nos a sermos generosos com os outros.
Bondoso Deus e Pai que habitas nos mais altos céus, obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde que nos concedes e pelas muitas bênçãos que temos recebido. Aqui trago à Tua presença, Senhor, um pouco de muito que Tu nos dás. E agradecidas todo o fundo do coração, Senhor, e uma bênção peço para quem ofertou e para quem as vai dirigir, que o Teu Santo Espírito esteja com eles e que isso possa servir para o avanço da Tua obra. Tudo isto te peço e agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor magoada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, os tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida
Desejo agradecer em primeiro lugar a estes jovens que enriqueceram o culto que estamos a prestar ao Senhor esta manhã. Foi um excelente hino com uma bela letra. Gostava de cumprimentar nesta bela manhã de sábado a todos quantos se encontram presentes nesta manhã na casa do Senhor, começando pelos jovens, chegando aos irmãos de mais idade, e também cumprimentar aqueles que nos veem em qualquer lugar através da internet. E faço votos de que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração esta manhã e que a mensagem possa enriquecer a nossa vida espiritual. Irmãos, quando tenho a responsabilidade de falar deste lugar para a Igreja do Senhor, para o povo do Senhor, gosto de falar de alguma coisa que me tenha tocado a mim de uma maneira especial e profunda. E foi isto que aconteceu há um tempo atrás, quando estava a ler o livro Profetas e Reis. E eu gostava, para iniciarmos verdadeiramente a mensagem desta manhã, que abríssemos a palavra do Senhor no livro de Reis, no capítulo 2, segunda de Reis, capítulo 2, e vamos ler o verso, a partir do verso 19. Mas antes de começarmos a ler, eu gostava de dizer o seguinte: gostava de frisar que o local onde aconteceu o episódio sobre o qual vamos refletir esta manhã era um lugar muito aprazível e de extrema beleza. Era também uma terra muito produtiva, e isto porque existiam muitas fontes, ribeiros de água frescas e borbulhantes, que regavam toda aquela terra e a faziam produzir tudo aquilo que o homem necessitava para viver descansado e ser feliz. Foi precisamente neste vale e neste local que Ló escolheu para habitar quando se separou do seu tio Abraão. Quando posteriormente Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da iniquidade dos seus habitantes, como nós sabemos, uma parte desta região ao redor ficou afetada e tornou-se num deserto, num desolado e triste ermo, que ainda hoje faz parte do deserto da Judeia. Mas outra parte permaneceu na mesma, com as suas fontes, com os seus regatos, e que traziam alegria e ao coração daqueles que lá habitavam. Não muito distante deste lugar foi erigida a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade que tinha umas grandes muralhas, e todos nós sabemos que elas caíram ao som, pelo poder de Deus, pelo milagre de Deus, ao som das trombetas dos verdadeiros adoradores de Jeová. Porque esta cidade habitava lá um povo pagão e idólatra. E não muito distante de Jericó, e no meio de pomares, havia uma escola de profetas, que Eliseu costumava visitar depois da ascensão de Elias. Sabemos que Elias tinha subido ao céu e Eliseu ficou em seu lugar. E então ele costumava visitar esta escola. E ao dirigir-se para lá, os homens da cidade vieram ter com ele e disseram-lhe, vamos agora ler então 2 de Reis capítulo 2 e verso 19 em diante. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Portanto, irmãos, esta nascente de água, que anteriormente, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, havia sido pura, estava agora imprópria para consumo. Ao lermos esta passagem das Sagradas Escrituras, surge-nos à mente uma pergunta. Que lição ou que lições espirituais podemos tirar deste episódio da cura das águas? Aparentemente parece não haver muito a extrair, porém na palavra do Senhor há sempre algo de novo a aprender.
que contribui para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. E várias são, pois, as lições que nós podemos tirar deste episódio. Primeiro, a cura das águas, que significa? Segundo, a nascente poluída. Depois, a tigela nova, o sal e a nascente ou as águas purificadas. Tudo isto é altamente simbólico. A serva do Senhor fala, no livro Profetas e Reis, na página 154, o seguinte: a purificação das águas de Jericó não foi realizada por qualquer poder ou sabedoria da parte do homem, mas pela maravilhosa intervenção de Deus. Aquele que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos, como diz em São Mateus 5,14, achou oportuno, neste caso, revelar, através do toque da sua compaixão, o seu desejo de curar Israel dos seus males espirituais. É isto que significa a cura das águas. O desejo que o Senhor tem de curar o seu povo dos seus males espirituais. Curioso notar, esta cura das águas passou-se em Jericó, cidade de um povo idólatra, de um povo pagão. Será que o Senhor também não nos deseja curar? Será que o Senhor, a salvação não é para toda a gente? Claro que é. Mas primeiramente o Senhor deseja curar o seu povo. Quem era Israel, irmãos? Israel era um povo que estava escravo no Egito, a quem o Senhor libertou de maneira espetacular e milagrosa pela mão do seu servo Moisés. Mais tarde fez dele uma grande nação. E este povo o Senhor desejava libertar. Primeiro, Egito tem dois significados: libertação física da escravatura, que eles estavam sujeitos a Faraó, e segundo ponto, é a escravatura espiritual. Libertar do poder do pecado que nos escraviza, que escraviza o ser humano. Um escravo não podia libertar-se a si mesmo. Um escravo tinha que ser comprado por outra pessoa, ou seu dono, e depois este por si lhe dava a liberdade, se achasse por bem. Um escravo não tinha nome, um escravo não tinha vontade, não era dono de si mesmo. Alguém tinha que o comprar para lhe dar a liberdade. E foi isso que Jesus fez por nós, a um preço bem alto. Ele comprou-nos através do seu sangue, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Esta semana, ao ler as meditações, veio uma citação de encontro ao estudo que eu estava a preparar, e que dizia lá que liberdade é a essência da redenção. O Senhor redimiu-nos, o Senhor comprou-nos das mãos e retirou-nos às mãos do inimigo. Pagou o preço, mas o Senhor tem algo mais a fazer na vida de cada um de nós. Voltando à citação anterior, a serva do Senhor diz que o Senhor refere que a cura das águas era para o seu povo. Na lição da escola sabatina, no dia 10 de agosto, dizia assim uma frase: não é só fora da igreja que as pessoas necessitam do toque curador de Jesus. Não é só lá fora. É dentro também da igreja, é no meio do povo do Senhor que ainda há doença e que o Senhor deseja curar, limpar de todo o pecado, toda a imperfeição, o seu povo, o nosso caráter. Deus pretende eliminar as imperfeições, sarar as mazelas causadas pelo pecado no nosso caráter e libertar-nos do poder escravizante do pecado, da nossa tendência para praticar o mal. Nós herdamos isto de Adão e estamos nesta condição, mas Jesus disse em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus deseja libertar-nos, dar-nos a paz, porque um escravo não tinha paz, e deseja santificar, a fim de o glorificarmos e darmos a conhecer aos demais. Vamos ler em 2 de São Pedro 2,9, o objetivo que Deus tem para o seu povo. Muitos de nós já conhecemos este verso, como eu também decoro há muitos anos, mas há sempre visitas entre nós e é bom nós lermos a palavra do Senhor. Para as visitas eu vou dizer que
segunda de São Pedro, é perto de Apocalipse, antes das cartas de São João, quase no fim da Bíblia. Segunda de São Pedro 2,9. Se calhar não é segunda. Creio que não é este verso. Será Pedro? É a primeira de Pedro, desculpem. É uma folhinha mais atrás. Diz assim a palavra do Senhor: vós, pois, sois raça eleita, ou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A minha versão diz povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou o seu povo do Egito para que ele fosse uma bênção, para que ele fosse, aquele povo, uma nação diferente dos outros povos. O Senhor queria dar-lhes a liberdade física e liberdade espiritual. Queria fazer dele um povo próspero, não só nas coisas materiais, mas também, sobretudo, espiritualmente. Um povo sábio, que fosse uma luz para as nações, que refletisse o seu caráter. E nós somos o Israel espiritual. E é isto que o desejo do Senhor, é este o desejo que o Senhor tem para o seu povo hoje, para a sua igreja que está aqui presente em Canelas. Irmãos, o Senhor fala de cura para o seu povo. Nós só podemos anunciar algo quando experimentamos aquilo na nossa vida. Se nós experimentarmos a cura que o Senhor provê para nós, na nossa vida nós temos vontade e desejo de falar aos outros. Mas se não experimentarmos nada, nós estamos em condições. Nem a palavra toca, porque os outros não veem. Na maioria das vezes nós não reconhecemos as nossas mazelas, as nossas doenças espirituais. E isto aconteceu com Davi. E ao pensar nisto, eu fiquei impressionada, irmãos. Davi, numa dada altura da sua vida, e longe de Deus, como vamos ver daqui a pouco, ele bateu no fundo, caiu em pecado. Bateu no fundo. E sabem, e ele não reconheceu logo o seu erro, não conheceu logo o seu pecado. Foi posteriormente, quando o profeta Natã foi ter com ele e lhe revelou, e lhe contou aquela história, que Davi reconheceu o seu erro. E sabem o que é que Davi diz? No Salmo 19, 12, podemos ler. Salmo 19, 12. Há duas versões que eu vou gostar de ler. Diz ele assim, ele pergunta, quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há que possa discernir? Há outras versões que dizem, quem pode entender os próprios erros? Quem é que pode discernir as suas faltas? Davi não conseguiu ver as suas faltas. O profeta Natã é que foi ter com ele. Nós não conseguimos discernir a nossa doença, muitas vezes. Às vezes são coisas pequeninas que nós não detectamos, mas que, como diz o profeta, são raposinhas que destroem as vinhas. Nós vemos os pecados, entre aspas, grandes, mas os pequenos não os conseguimos detectar. Mas Davi pediu ao Senhor, expurga-me tu, limpa-me, não é o que diz a seguir? Absolve-me dos pecados que me são ocultos, que eu não consigo perceber, mas que corrompem a minha alma. E o Senhor pedia, e Davi pedia isto ao Senhor. Quem pode entender os próprios erros, diz ele? Isto, revelar, mostrar, revelar a minha condição é trabalho do Espírito Santo. Em João 16:8 diz assim, quando ele vier, é Jesus que diz, quando ele vier, portanto, o Consolador, ele vos convencerá, ele convencerá o mundo do pecado. Irmãos, é muito importante que o Espírito Santo convença o mundo do pecado. Estão muitas pessoas lá fora que precisam da salvação, que precisam de conhecer a verdade, que precisam de conhecer a libertação que Cristo quer trazer à nossa vida. Mas o importante para mim, e porque a salvação é individual, eu preciso que o Espírito Santo me revele primeiramente a minha condição, o meu estado, como eu estou. E esse Espírito Santo, quando ele vem à minha vida,
quando Ele fala ao meu ouvido e eu ouço, quando Ele impressiona a minha mente e eu sou sensível à sua voz, Ele revela, Ele mostra, mas Ele faz algo mais. Ele conduz-me àquele que é o único capaz de me curar, que é Jesus. Vamos ler o Salmo 103, 2. Estamos lá em Salmos, é mais à frente um pouquinho, no livro de Salmos, capítulo 103, verso 2. Davi tinha experimentado isto na sua vida, tinha experimentado esta libertação, esta cura que o Senhor proveu para ele, e ele louvava o Senhor por isso mesmo. E ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A cura, irmãos, vem do Senhor, não vem de mais ninguém. Vem do Senhor, quando eu me arrependo, quando eu me entrego a Ele para Ele me poder trabalhar. É Ele que me cura. Se formos ao texto inicial do livro de Reis, dizia lá, Eliseu disse, em nome do Senhor, tornei saudáveis estas águas. É o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos limpa. Devemos ir ao Senhor cada dia da nossa vida. Agora vamos ver o que significa a corrente poluída. A corrente poluída representa aquele que está separado de Deus. Separados de Deus, vivemos em pecado. Quem somos nós? Erramos por palavras, por pensamentos, nas nossas atitudes. Separados de Deus não temos qualquer poder. Erramos, vivemos em pecado. O pecado, e ouçam bem o que diz a serva do Senhor, no mesmo capítulo da cura das águas, é sempre Profetas e Reis, na página 154, 155, foi lá que eu fui beber e para a instrução para fazer este culto. O pecado não só separa de Deus, como diz em Isaías, no capítulo 59, 2, diz, os vossos pecados fazem divisão, fazem um muro de separação, não é? Entre vós e o vosso Deus. E a serva do Senhor diz, o pecado não só separa de Deus, mas ouçam agora, mas destrói no ser humano tanto o desejo como a capacidade de o conhecer. O pecado destrói o desejo e a capacidade de conhecer Deus. E sabem o que disse Jesus no Evangelho de João 17,3? Ele disse assim, e a vida eterna é esta. A vida eterna consiste nisto, irmãos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a quem mais? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, irmãos, conhecer Deus é indispensável para a nossa salvação. Mas sabemos uma coisa, é que o diabo faz tudo para que isto não aconteça. Faz tudo o possível e o imaginário para nós não termos este conhecimento de Deus. E porquê? Como é que obtemos este conhecimento de Deus? Este conhecimento de Deus vem através do relacionamento de proximidade com Ele. Todos nós sabemos isto. Nós temos o exemplo de Jesus, que assumiu a nossa natureza humana e que foi tentado como nós, em tudo e sem pecado. E como é que Ele venceu? Venceu ligado ao Pai. Ele passava noites inteiras em oração. Ele meditava, ele orava, ele vivia na constante dependência de Deus. E como disse a nossa irmã Helena White, a corrente poluída representa aquele que está separado de Deus. Ora, aquele que está separado de Deus vive por sua conta em risco. E quando nós vivemos por nossa conta em risco, nós erramos. Quer queiramos, quer não. Nós fazemos coisas que desagradam a Deus e não fazemos a vontade do Senhor. Porque estamos fora do alcance do seu poder. E isto é muito sério, irmãos. No relacionamento, este conhecimento de Deus obtém-se no relacionamento de proximidade com Ele. Não no relacionamento à distância, ou esporádico, ou só de ouvir falar, mas num conhecimento pessoal e experimental. O Senhor deseja ter connosco cada dia estes momentos de comunhão. Mas, de facto, o inimigo estorva-nos, cansa-nos, esgota-nos com o trabalho, com as preocupações. E ele vence-nos e nós erramos. É curioso que, ao ler a meditação do dia 3 de novembro, que foi esta semana, dizia assim o pastor Poiol,
A vulnerabilidade e a debilidade da nossa força espiritual também é uma parte que é a irmã Ellen White que escreve. Portanto, a vulnerabilidade e a debilidade da nossa força espiritual dependem da nossa comunhão com Deus. Sem uma ligação vital com Deus, através da nossa entrega a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Ninguém pense que é melhor do que ninguém. Se não for esta ligação vital, o inimigo vence-nos. Sem um conhecimento pessoal com Cristo, continua, e uma comunhão contínua, achamos-nos à mercê do inimigo e acabamos por fazer a sua vontade. Irmão, Jesus como é que venceu? Venceu pelo poder de Deus. Venceu porque estava ligado ao Pai, era dirigido pelo Espírito Santo. Viver afastados de Deus é um perigo. Mas isto tem acontecido várias vezes ao longo dos anos na experiência do povo do Senhor. Se não, vamos ver o que diz o profeta Jeremias no capítulo 2 e no verso 13. Este profeta escreve um lamento registado pelo Senhor, por Deus, acerca do seu povo. Jeremias capítulo 2 e verso 13. Diz assim o Senhor: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Portanto, este povo, que era o povo do Senhor, temporariamente deixou o Senhor. Deixou o manancial das águas vivas. Quando nós deixamos Jesus, quando nós deixamos o verdadeiro manancial, nós vamos beber outra fonte. E sabem o que acontece? A água, o que sai de nós, fica contaminado. É exatamente o que significa a corrente poluída. Profetas e reis, naquele que vive afastado de Deus, há ausência de uma religião pura e de santidade de coração. Isto é tão grave, irmãos, e é tão importante. E nós às vezes vivemos tão distraídos com estas coisas. Nós temos um inimigo como o povo de Israel teve, como Jesus teve. Nós somos o Israel do Senhor, o povo do Senhor, que também estamos a atravessar o deserto deste mundo, vamos a caminho da terra prometida. Temos o mesmo inimigo, estamos rodeados de perigos e às vezes vivemos distraídos e vivemos alheios a estas coisas tão importantes e deixamos para trás, para segundo plano, a nossa salvação. E o inimigo sabe que tem pouco tempo e faz tudo para nos destruir. Naquele que vive afastado de Deus, há ausência de uma religião pura e de santidade de coração. O poder que Deus tem para converter não atua na transformação do caráter. Como é que pode? Como é que pode, se eu recebo esta transformação na comunhão com Cristo? Se eu vivo afastado dele, ele não pode fazer nada por mim. Mas agora, irmãos, vou falar de algo diferente, vou falar do inverso. Desculpem só um bocadinho. Eu agora gosto de falar desta parte, é uma parte muito mais agradável. Diz assim a irmã Ellen White: a serva do Senhor foi tão inspirada, diz coisas tão extraordinárias, para o coração que foi purificado, tudo mudou. É inevitável, é inevitável. Aquele que vive com Deus experimenta a mudança. E diz ela, a transformação do caráter é a prova de que Cristo habita no indivíduo. O Espírito de Deus produz nova vida na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência a Cristo. O homem interior é renovado segundo a imagem de Deus, segundo a imagem que o criou, daquele que o criou. Mas é naquele, de facto, naquele coração que foi purificado, naquele coração que se entregou. São Paulo fala disto, irmãos, quando ele diz... em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo que era velho, do velho homem, do pecado, já passou. Eis que tudo se fez novo. O Senhor, quando vem à nossa vida, não faz um remendo. O Senhor faz tudo novo. Se eu deixar, se eu consentir, se eu me entregar a Ele, se eu me render. O apóstolo Paulo fala desta cura por experiência própria. Torna-se a pessoa que vive com Cristo um novo ser,
uma nova pessoa, com novas tendências, com outros gostos, com outros objetivos, com outra maneira de pensar, de vestir, de falar, de agir, de viver, irmãos. É tudo novo. O Senhor não deixa nada pela metade, faz tudo bem. Ele disse: tornei saudáveis estas águas e elas não mais vão contaminar. Nós somos uma tigela nova. Lembra-se do texto inicial? O que é que pediu Eliseu? Trazei-me o quê? Um prato novo. Outras pessoas dizem uma tigela nova. Nós somos um vaso novo, uma tigela nova, um recipiente, o que quisermos chamar, mas somos um ser novo, uma nova criatura. Nós somos um depositário das bênçãos de Deus. Deus não pretende derramar as suas bênçãos no recipiente, num vaso conspurcado, impuro, defeituoso, mas num vaso novo, pois só assim e então é que poderemos cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos a Jeremias. Jeremias 18, 1 a 6. Já estamos lá. Gosto imenso desta parte da Bíblia. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e ele que estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, o Senhor quer fazer de nós um vaso novo, uma tigela nova, um recipiente da sua graça, que possa transbordar quando cheio para os demais. Mas muitas vezes o barro endurece nas mãos do oleiro e quebra-se, e o Senhor volta a fazer tudo de novo. Oxalá que este não seja o nosso caso. Voltando ao texto inicial, diz lá que Eliseu se dirigiu a um manancial das águas e deu nele sal. Lançando o sal na nascente, Eliseu ensinava a mesma lição que o Salvador ensinava séculos mais tarde, uma lição espiritual, quando ele disse, em São Mateus 5,14, vós sois o sal da terra. O sal, misturando-se com a fonte poluída, purificou as suas águas e levou vida e bênção onde antes havia seca e morte. Quando Deus compara os seus filhos ao sal, deseja ensinar-lhes que o seu propósito é fazer deles súbditos da sua graça e que se possam tornar instrumentos na salvação dos outros. No trimestre passado, por acaso, estudámos uma lição e o Senhor sabe que as envia, que dizia lá que a igreja era o saleiro e cada um de nós uma pedrinha de sal. Mas é necessário, irmãos, que sejamos um sal de boa qualidade, não estragado, um sal insípido, senão não faz a diferença nenhuma no meio onde está inserido. E agora vou-vos ler uma parte que me tocou profundamente, que mexeu muito comigo. Diz a serva do Senhor, profetas e reis: o mundo necessita de evidências de um cristianismo sincero, autêntico, sem cera, autêntico. O veneno do pecado está em ação no coração da sociedade. É isto que nós vemos, não é, irmãos? Cidades e vilas estão mergulhadas no pecado e na corrupção moral. O mundo está cheio de doenças, sofrimento e maldade. Perto e longe existem seres infelizes, cheios de ansiedade, com medo, carregados com um sentimento de culpa, e ouçam bem agora, a morrer por falta de uma influência salvadora. O Evangelho da verdade é posto sempre perante eles. Contudo, eles perecem, porque o exemplo dos que deviam ser para eles um cheiro de vida é um cheiro de morte. Não diz aqui que é por falta de anunciar o Evangelho que as pessoas se perdem, mas diz aqui que eles perecem porque o exemplo dos que deviam ser para eles um cheiro de vida é um cheiro de morte. As suas almas bebem amargura porque as fontes estão contaminadas, quando deviam ser uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Que adianta, irmãos, nós pregarmos um evangelho que não transforma? Ou falarmos de um Salvador que não tem poder para remover o meu pecado? Não adianta. Que adianta viver uma religião de aparências? Não me serve de nada. A serva do Senhor continua e diz assim: a influência pessoal é um poder, e eu sou um bem, que maravilha. Ela deve agir juntamente com a influência de Cristo, para exaltar onde Cristo exalta, para comunicar princípios corretos e deter o progresso da corrupção no mundo. Deve elevar, deve suavizar a vida e o caráter de outros pelo poder de um exemplo puro, unido a uma profunda fé e a um amor sincero. Irmãos, é isto que o Senhor espera de nós. Conclusão. Sr. White diz assim: o coração que recebe a palavra de Deus não é como um poço cujas águas se evaporam. É como a corrente da montanha que é alimentada por fontes permanentes. E esta corrente dessedenta o sedento, o cansado, o que está carregado de cargas. Isto devia ser cada um de nós. Necessitamos ir ao manancial. No Salmo 23, Davi, e isto assaltou-me à mente quando estava a pensar nesta frase da serva do Senhor. Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Irmãos, Davi foi um ser que caiu, um homem pecador, como qualquer um de nós pode ser. Mas ele sentiu o perdão de Deus, ele sentiu a libertação que o Senhor operou. E ele diz que o Senhor refrigerava a sua alma. Ele sentiu refrigério na sua alma pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Jesus oferece-nos algo de muito precioso. Eu penso que às vezes nós nem valorizamos, irmãos, porque se nós valorizássemos, se calhar não deixávamos Cristo tantas vezes de lado como deixamos. Porque deixar Jesus não é só deixar de vir à igreja. Eu posso vir à igreja e ter deixado Jesus há muito tempo, quando eu não lhe dou tempo, quando eu não lhe dou espaço na minha vida, quando eu não me relaciono diariamente com Ele, eu deixo Jesus. E é fatal para mim. Jesus oferece-nos algo de muito precioso. João, Evangelho 17 a 39. Evangelho de João, no capítulo 17. São palavras de Jesus. Não, desculpem, João 7. João 7. Não estava a ver pelo título que não era lá. Perdão. João 7, 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isto com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ainda há dias nas conferências o pastor Luís falou que este Espírito que Jesus referia de facto era o Espírito Santo, que é indispensável à nossa saúde espiritual, à nossa vida espiritual. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E há em Isaías, no capítulo 44, uma promessa do Senhor extraordinariamente maravilhosa, irmãos. Isaías 44. No versículo 13. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmãos, como era bom que nós sentíssemos este refrigério do Espírito Santo na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, dos nossos bisnetos, da nossa igreja, dos nossos jovens. Como era bom que nós sentíssemos este refrigério do Espírito do Senhor na nossa vida. Tudo seria diferente. E disséssemos, como a samaritana disse a Jesus, tivéssemos este desejo. Senhor, sabem o que ela disse? Quando Jesus se encontrou com ela no poço,
E aquela mulher deu água a Jesus porque ele pediu. A dada altura do diálogo, Jesus disse assim: ó mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Permitam que leia só duas linhinhas pequeninas que eu quero terminar sobre este assunto. Diz assim a serva do Senhor no livro Desejado de Todas as Nações: quando Jesus falou da água viva, a mulher olhou para ele com atenção e curiosidade. Ele despertara o seu interesse e incitara o desejo de receber o dom de que falava. Percebeu que não se referia à água do poço de Jacó, pois dessa ela usava continuamente, bebia, mas continuava a ter sede. Senhor, disse ela, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Agora ouçam o que a serva do Senhor diz. Ela diz assim a Sra. Helena White: aquele a quem Cristo habita tem em si mesmo a fonte da bênção, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Desta fonte poderá tirar forças e graça suficientes para todas as suas necessidades. Aquele em quem Cristo habita. Irmãos, quando li esta frase, lembrei-me do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, eu creio que é no versículo 3 ou 5, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, ou não tendes a certeza se Cristo habita em vós? Será que nós temos a certeza de que é Cristo que nos dirige? Que Cristo nos libertou? Que é Ele que dirige a nossa vida? Ou não tendes a certeza, diz São Paulo, se Cristo vive em vós? Examinai-vos a vós mesmos. Não devemos preocupar com os outros irmãos. Os outros, quando têm as suas faltas, nós devemos orar pelos nossos irmãos que caem em pecado. Mas preocupar-nos connosco próprios. A ver se o Espírito de Cristo está em nós, a ver se Cristo habita em nós. Aquele em quem Cristo habita tem em si mesmo a fonte da bênção, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Desta fonte poderá tirar forças e graça suficientes para todas as suas necessidades. Irmãos, não pretendo dizer mais nada. Será que nós achamos que o Senhor nos oferece pouco? Será que nós valorizamos aquilo que o Senhor nos oferece? Quero terminar com as palavras da testemunha fiel e verdadeira, que é um apelo a cada um de nós esta manhã. Apocalipse, o último livro da Bíblia e na última página da Bíblia. Diz assim a testemunha fiel e verdadeira: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Que possa ser neste o nosso desejo, o desejo de cada um de nós, esta manhã, é o meu apelo. E os meus votos também. Amém. Para finalizarmos o culto da adoração desta manhã, vamos entoar as estrofes do hino Água da Vida, número 171, 171.
Obrigada, Senhor, porque em Ti temos tudo. Temos a cura, Senhor, de que precisamos. Temos a libertação dos nossos pecados, da nossa vã maneira de viver. Tu queres fazer de nós, Senhor, um vaso novo, o sal da terra, uma água, Senhor, que de sedento o sedento. Senhor, ajuda-nos aí cada dia aos Teus pés. Que possamos, Senhor, buscar-Te de todo o coração e que Tu nos possas, Senhor, aperfeiçoar, libertar, curar, para sermos uma bênção para aqueles que nos rodeiam, Senhor. Que cada dia a nossa ligação contigo seja mais forte, Senhor, e se vejam os resultados de uma vida vivida com Jesus, de um coração transformado, Senhor, de uma vida diferente, um exemplo, Senhor, para a Tua honra e glória. Abençoa a nossa igreja, todos que aqui vieram para estudar a Tua palavra, para ouvir, Senhor, os Teus conselhos, as Tuas advertências, que não possam ficar esquecidas, mas possam ficar retidas na nossa mente, a fim de que produzam um efeito para a salvação de todos nós. Acompanha-nos, dirige-nos, abençoa o Teu povo. Tudo isto te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém.